Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Lucas capítulo 5, versículo 3. Essa pregação de Jesus aconteceu no lago de Genezaré, que também tinha outros nomes, mas o mais conhecido era Mar da Galileia. Um lago de água doce e de grandes proporções, que era também a fonte de renda de muitos galileus, inclusive entre eles Simão, o Pedro. Muitas pessoas procuravam por Jesus para terem os seus problemas resolvidos, e Jesus as atendia solicitamente. Mas tinha uma parcela dessa grande multidão que queria muito mais do que apenas resolver problemas. Elas queriam aprender, elas queriam ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Inclusive, muitas dessas pessoas se esforçavam, faziam sacrifícios para poder chegar até onde Jesus estava e ali então poder aprender os seus ensinamentos. Do outro lado, Jesus nunca desperdiçava uma oportunidade. Quando ele via uma plateia, um público ávido em querer aprender, ali estava ele para ensinar a essa multidão. E como eu disse, ele não desperdiçava a oportunidade de falar do reino de Deus e do amor de Deus. E esse texto lido, ele nos mostra que Jesus está diante de uma dessas oportunidades. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ali tinha uma multidão junto de Jesus, apertando Jesus, inclusive, só para ouvir os seus ensinamentos. E diante dessa oportunidade, então, Jesus parte para o improviso. Ele faz de um barco o seu púlpito. Gentilmente, ele pede a Pedro e gentilmente Pedro cede o seu barco. E Pedro faz além. Pedro atende um outro pedido de Jesus que, além de usar o barco, pede para Pedro fazer uma manobra, indo para longe da praia, ou seja, para dentro do lago, para manter uma distância, para que facilitasse na comunicação, ficando de frente para a multidão. E Pedro atende o seu pedido, cede o barco, faz a manobra de boa vontade, atendendo o pedido de Jesus. Mas o que chama atenção nessa passagem é que, terminado ali o sermão, o discurso de Jesus, ele poderia se aproximar de Pedro e dar-lhe um caloroso, um afetuoso abraço, dizendo-lhe: muito obrigado, Pedro. E apenas isso. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não despede a Pedro sem antes lhe abençoar. Conforme o relato do versículo seguinte, Jesus orienta Pedro, direciona Pedro para que ele vá a tal lugar, mais ao fundo, e então lance a sua rede. E no lugar certo, seguindo a orientação de Jesus, Pedro lançaria a rede e a pesca seria certeira. E foi. O mesmo que está direcionando a Pedro tem o poder de direcionar os peixes também. E ao obedecer, Pedro realiza uma grande pesca, conhecida como a pesca maravilhosa. E um outro detalhe é que essa pesca foi providencial na vida de Pedro, que precisava do peixe. Como um profissional da pesca, Pedro dependia do peixe para sobreviver, prover para sua casa, honrar os seus compromissos, inclusive impostos. Tudo saía da pesca. E numa leitura completa dessa passagem, você vai perceber que Pedro teve uma noite frustrada. Ele, junto da sua equipe, pescou durante uma noite toda. Trabalho, tempo, esforço, tudo em vão. E ele não conseguiu pescar. Uma outra coisa que chama atenção também é que Pedro não fez nada por interesse. Ele não fez com nenhuma pretensão, com nenhum pensamento de quem esperava uma recompensa por aquilo que ele estava fazendo. Ele apenas atendeu ao pedido, ao chamado do mestre e cedeu o seu barco. E mesmo precisando tanto, ele nem sequer imaginava que naquele dia seria tão abençoado como ele foi. A bênção foi tão grande que as redes começaram a se romper. Um outro barco foi acionado, chamado para encostar ali junto do barco de Pedro, para que ajudasse a recolher os peixes. E nos versículos seguintes você vai ver que os dois barcos se encheram
totalmente de peixes a ponto de os 2 barcos quase afundarem. Eu posso afirmar para você, baseado em outras passagens, que o barco de pesca dessa época no Mar da Galileia não eram barcos pequenos, não eram jangadas, não eram canoas, tinham um tamanho considerável, levavam uma tripulação dentro desses barcos. E com essa mensagem eu tiro um aprendizado. Deus é generoso e não fica devendo nada a ninguém. Mas o segredo é fazer como Pedro, sem interesse, que nem esperava nada, mas recebeu, e recebeu generosamente da parte de Deus. E a minha oração e o meu desejo é que você tenha um coração desprovido de avareza, de apego a dinheiro e a bens que você possua. Que você seja liberal nesse sentido e generoso, como Deus é generoso, colocando a sua vida, tudo aquilo que você tem, a serviço de Deus e daqueles que Deus quer alcançar através de você. Portanto, não hesite em colocar os seus bens e os seus recursos a serviço de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.